Você pode eliminar a depressão, mas nem por isso tornar a pessoa feliz. Você pode curar a ansiedade, mas nem por isso ensinar a pessoa a ser otimista. Pode fazer uma pessoa voltar a trabalhar depois de ter sido afastada, mas nem por isso ela melhora o seu desempenho. Se você só luta para reduzir os aspectos negativos, você apenas atingirá a média e deixará passar irremediavelmente a oportunidade de superá-la, de ficar acima da média. Esse é apenas um dos insights aqui de Sean Achor, do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é o livro a ser revisado hoje. Vamos lá. Primeiro ponto, o Sean Achor ele não é professor de Harvard. Ele era uma espécie de tutor que ajudava os alunos a navegarem no dia a dia. É como se fosse um guia que, enfim, tá ali no dia a dia. Ele, inclusive, ele cita que ele conversou com mais de 1000 alunos e que isso ajudou ele a entender como o ambiente competitivo de Harvard, um ambiente de alta performance, também tem desfechos negativos, como depressão, como ansiedade. Afinal, nenhum aluno que entra em Harvard quer ser aquele aluno que não saiu de lá, ou seja, que ficou pela metade do caminho, que não conseguiu se formar por aquela faculdade. Então, é um ambiente de muita pressão também. E ele vai falar que nessa grande parte de tempo que ele entrevistou os alunos, conversou com eles, ele conseguiu identificar algumas coisas, alguns elementos que ajudam a construir a felicidade, tá? O livro tem a tese central, que é bem interessante, que ele fala que o bem-estar, ele teve uma história errada sendo contada. A história, fórmula antiga era: trabalha duro, tenha sucesso e depois seja feliz. Enquanto que a gente tem cada vez mais evidências mostrando que você é feliz, você funciona bem e por isso tem sucesso. Então a felicidade não é a causa, vamos dizer assim, da felicidade, do sucesso, mas ela está direcionada diretamente porque ela gera recursos para que você opere de forma adequada, vamos dizer assim, ou pelo menos na sua melhor versão, talvez dizendo, traduzindo, para você ter sucesso. Então a felicidade ela vem antes do sucesso porque ela te ajuda a performar melhor, porque ela te coloca no seu melhor estado. E ele faz essa provocação aqui inicial, questionando, né, lembrando que o livro foi escrito em 2000, escrito não, né, porque escrito é sempre antes. Mas ele foi publicado em 2010 e é um dos primeiros a trazer essa provocação de uma forma mais com maior alcance, tá. Já tinham outros livros antes, mas acho que esse é um dos livros aqui que mais alcançou as pessoas. Eh Tem alguns problemas que o livro, na verdade, eu acho que o grande problema dele, não é nem problema assim, mas ele cita um estudo que foi refutado, mas o estudo foi refutado depois, talvez dele ter publicado, então tá tudo bem, né. Proctor é o nome do cargo dele, né, eu tinha esquecido, é um guia, um monitor, né, eu falei tutor, mas acho que monitor é uma palavra melhor. Ele foi aluno de e men aluno não, ele foi mentorado por tal Ben Shahar, que era o professor de Harvard, o famoso professor de Harvard, daquela disciplina que tinha 100 pessoas inscritas, achavam que ia vir 100 pessoas e veio 1000 pessoas e tornou o curso mais concorrido de Harvard, que você deve ter ouvido falar essa notícia, né. E é interessante essa provocação aqui, inicial, porque em diversos momentos ele vai falar que a felicidade, ela não é uma ilusão, mas você ajusta a ótica pela qual você vê o mundo e você não retira os problemas do mundo, mas você consegue lidar melhor com aqueles problemas pela forma como você está enxergando. Às vezes, Rubem Alves dizia que às vezes a gente precisa enxergar o novo, não com os mesmos olhos ou com os mesmos óculos, mas a gente precisa desembaçar nossa visão para enxergar o novo com olhos novos. Porque se eu enxergo o novo com olhos velhos, tudo parece do mesmo jeito como sempre foi. Então, essa provocação dessa mudança de mentalidade eu gosto, que eu acho que ela é interessante. Eu falei na abertura aqui sobre a diferença entre reduzir o que é ruim e promover o que é bom, que são 2 coisas diferentes.
Eu sempre uso isso para entender os limites da ciência da felicidade, para ensinar, na verdade, os limites da ciência da felicidade. Se eu tenho uma pessoa doente, a única pessoa que pode tratar essa pessoa é uma pessoa com CRP, um psicólogo ou um psiquiatra, né, eu tô usando aqui transtornos mentais, né. Eh, eu não posso, eu não tenho CRP. Então a ciência da felicidade, o profissional da ciência da felicidade, ele precisa entender os seus limites. E aí dá para entender isso como uma régua de -10 a +10, onde tem um zero no meio. A pessoa que tá com um nível de felicidade 2, eu consigo ajudar essa pessoa, né, porque ela não tá doente, ela só não tá tão feliz quanto poderia ser. Agora uma pessoa que tá para baixo dessa régua, dessa metáfora que a gente tá usando aqui, essa pessoa só pode ser tratada, né, uma profissional da saúde, porque ela está doente, tá. Então é muito importante entender esses limites aqui da nossa atuação, ok, como profissionais. O primeiro benefício é entender o que a felicidade faz bem, né, cara. O primeiro benefício está muito ligado aqui com você perceber que, cara, você na verdade eliminar o mito interno que você primeiro precisa alcançar alguma coisa para depois ser feliz. Né. E na verdade, a gente já expliquei pra ti antes aqui, ele usa a metáfora muito boa que eu uso hoje até pra explicar muitas vezes, que é, muito tempo a gente achava que a Terra ficava no centro e o Sol girava em torno da Terra. Hoje a gente sabe que é o contrário. Da mesma forma, a gente achava que o sucesso ficava no centro e a felicidade girava em torno do sucesso. Hoje a gente já sabe que é a felicidade que fica no centro e o sucesso permeia as pessoas felizes. E eu vou além, eu digo que a felicidade, não necessariamente ela está no centro, porque ela a felicidade ela circunda outra órbita que é a conexão social. A conexão social ela fica no centro, a felicidade permeia a conexão social e o sucesso permeia a felicidade. Quase como sendo uma lua de uma lua, né. Se é que essa metáfora astronômica aqui faz sentido. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é entender que a felicidade faz bem. O segundo ponto aqui, né, é é entender o ponto de alavanca, né. Aqui é basicamente, entre tantas coisas que são ditas aqui, ele tá utilizando uma metáfora para falar do Pareto, né. Eu acho interessante isso, né. Em alguns momentos eu critiquei mentalmente o Sean Achor, assim, porque, cara, o cara só tá dando um nome diferente para as coisas. Mas às vezes é isso que as coisas precisam para que a mensagem seja entregue, entende. Então, por mais que ele tá falando: "Ah, o ponto de apoio e alavanca, você tem que potencializar", enfim. Cara, ele tá falando de Pareto, 20% do que você faz vai te entregar 80% do teu resultado. Eh, nós somos suscetíveis a efeito placebo, né, o maior placebo que tem é bula de remédio. Você lê a bula do remédio e começa a ter tudo que tem ali dentro. Então, nós somos suscetíveis a essas sugestões, e a gente precisa cuidar das sugestões que são entregues para nós. Ele fala do trabalho da Amy Wozniacki, que vai diferenciar o trabalho entre emprego, que é um fardo, carreira, que faz parte de uma jornada, e a missão, que é um chamado maior, né. E que se você quer desmotivar alguém, diga que aquela pessoa tá ali só para receber o seu salário, né. O capítulo 3 vai falar o princípio 3, na verdade, que é o efeito Tetris, que é treinar o nosso cérebro para prestar atenção nos padrões positivos. Já falei isso em outros episódios aqui. Nossa mente ela é muito focada em prestar atenção no negativo por uma questão natural e a gente não colocando intenção para perceber o positivo, é provável que muita coisa vai para a caixa do spam, como ele usa aqui. Eu gosto dessa metáfora aqui, ó. Ah, vai para a caixa de spam. Porque o cérebro ele filtra as coisas, porque ele não tem tempo, ele não tem recurso para prestar atenção em tudo. Então ele precisa escolher o que ele vai prestar atenção. Tá, e aí se a gente não coloca, eh, intenção nisso, a gente fica à mercê do modo automático. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que valeu a pena revisar esse livro, não foi um conteúdo específico do livro, mas foi um insight que eu anotei ao ler o livro. Porque a gente não reage às coisas do jeito que a gente decidiu agora.
A forma como a gente reage a um evento hoje não foi decidido agora. É o resultado de tudo que a gente já viveu, já estudou, já treinou da nossa ancestralidade. Ou seja, a forma como eu tô reagindo agora, nesse momento, não foi decidida agora. Ela foi construída com base numa história. E eu posso me treinar para reagir bem no futuro. Eu não vou conseguir decidir exatamente como eu vou reagir, porque existem muitos mecanismos, de decisão que são inconscientes e, incontroláveis, mas eles são treináveis. E é por isso que eu leio, por isso que eu estudo. Eu leio hoje, porque eu quero melhorar o jeito como eu vou reagir amanhã. Eu leio hoje, eu estudo hoje, porque eu quero melhorar o jeito como eu vou agir no futuro. Então o nosso eu de hoje está sempre cuidando do eu do futuro. E se você está reagindo de uma maneira que não é adequada, talvez você tenha o seu eu do passado tenha te treinado mal, vamos assim dizer. Porque você viveu experiências que não te deram recursos para você reagir do jeito que você queria reagir. E aí você pode mudar o passado? Não dá, né? Não tem DeLorean, não tem máquina do tempo, mas você pode se treinar hoje para melhorar a forma como você vai reagir amanhã. Eu gostei muito de relembrar dessa provocação que eu tinha feito ali para mim mesmo. No capítulo 4 aqui, ele vai falar sobre encontrar oportunidade na adversidade. O assunto aqui é resiliência, né, ele dá nomes diferentes, né, enfim, como eu comentei antes. Vai falar de crescimento pós-traumático, vai falar do desamparo aprendido do Martin Seligman, vai ensinar a técnica ABCD, que vem de A, adversity, B, believe, que é a crença, o C, consequence, que é consequência, e o D, disputation, que é você contestar, né. Então você tem a adversidade, que é algo que você não pode mexer, não consegue mudar. O B é o que você entende. Cara, isso aqui é permanente? Isso aqui é temporário? O que que é isso que é? Qual é a consequência dessa crença? Qual é a consequência não só do evento, mas da crença? E aí, por último, você contesta. Cara, é isso mesmo? Será que eu não tô viajando? Você para, é o momento de você parar, dar um passo pra trás e enxergar a situação como uma terceira pessoa. Uma técnica semelhante que tem sido divulgada é você imaginar que tá dando conselho para um amigo, né. Você tá dentro do problema, e aí você pensa: "Caramba, eu estou dentro do problema. Ok, se um amigo meu estivesse nessa condição, o que eu aconselharia a ele?". E aí você para e pensa: "Pô, eu daria esse conselho, daria esse conselho". Beleza, e por que você não faz isso? Porque você está, eh, catastrofizando a situação. Se você daria um conselho para uma outra pessoa de uma maneira diferente. Então esse é um exercício que talvez até seja mais relevante do que essa técnica ABCD de adversity, belief, consequence e disputation que o Sean Achor, eh, cita aqui. A gente vai adiante aqui no capítulo 5, onde ele fala do círculo do Zorro. Aí o círculo do Zorro é interessante aqui porque ele é um outro nome, na minha visão, pro método SIA, né, se eu não me engano é do Stephen Covey, que fala sobre zona de controle, zona de influência e zona de aceitação. Ele fala sobre o círculo do Zorro. "Ah, meu, controla o que tu pode controlar". Eu gosto muito disso, né, que é eu tenho uma frase, né, "Controle o controlável, administre o administrável, e o que não se enquadra nesses 2, pô, entenda que são variáveis que você talvez pode que você vai ter que lidar, na verdade". Então eu vou repetir: controle o controlável, administre o administrável, e o que não se enquadra nesses 2 elementos são variáveis fixas da tua equação. São coisas que você não pode mudar, né. O que que você pode controlar? Pô, vamos pegar um exemplo mais simples da vida, o clima. Cara, você consegue, controlar o clima? Não. Você consegue administrar o clima? Não. Então o que que você faz com o clima? Pô, você entende que ela é uma variável fixa, certo? Vamos lá então. Se o clima ele é fixo, o que que eu posso administrar? Pô, talvez eu possa olhar a previsão do tempo. Nem sempre vai acertar, mas é administrável.
entende? Tem um mínimo de previsão. E o que que eu posso controlar? Eu posso controlar a roupa que eu vou botar, eu posso controlar se eu vou levar ou não vou levar guarda-chuva, entende? Então, eu entendo que algumas variáveis são imutáveis, outras eu vou administrar, vou entender o que eu posso administrar, e outras eu vou simplesmente controlar. E o círculo do Zorro, resumindo aqui pra ti, basicamente é isso. É você entender que se você é verdade, é você entender que se você colocar energia demais nas variáveis que você não pode mexer, você vai chegar no final do dia sem energia pra controlar o que você pode controlar. E aí o que você tinha de coisa pra fazer, de recurso pra mexer e mudar o desfecho final, foi desperdiçado. Então, resumindo aqui, basicamente esse é o estudo não, né, é o círculo do Zorro aqui do do Shawn Achor. Esse foi pra mim, né, esse aqui foi pra mim, eu tô escrevendo um livro agora, né, e às vezes é desafiador, assim, manter a constância, e e ele pega aqui uma provocação, né, "Não escreva um livro, escreva uma página". Essa aqui quando eu revisei ali eu falei: "Bem, isso aqui foi pra mim". Né. Vamos lá, a outra, regra dos 20 segundos, tá, princípio 6. Aqui ele vai falar basicamente, de que muitas vezes a gente deixa de fazer um hábito que é bom pra nós por 20 segundos de barreira, tá. Por exemplo, ele dá o exemplo lá que ele queria tocar violão, só que o violão ficava dentro de um case, né, um estojo. E aí ele diz que: "Pô, cara, eu não toquei porque ele não estava à disposição, porque eu demorava 20 segundos pra tirar ele antes de tocar". Eh, e tem relação isso, porque o cérebro ele vai sempre buscar máximo prazer, menos dor e menos esforço. O cérebro não busca esforço. Para o cérebro buscar esforço, ele precisa enxergar recompensa ou não enxergar para ele pegar o violão, o cérebro não pode enxergar esforço. Ele precisa enxergar facilidade, recompensa e não ter dor. Que é basicamente isso que o cérebro vai buscar a todo instante. E a gente sabe que força de vontade atua como um músculo ao longo do dia. Então, se você toma muitas decisões ao longo do dia, chega no final, a tua qualidade de decisão deve estar pior, tá? Ele vai citar o Mihai Csikszentmihalyi aqui, questão da atenção, de você, eh, usar a atenção como um recurso. Eu falo bastante disso quando eu falo sobre Paul Dolan, né, e o livro dele Felicidade Construída. Aliás, eu não fiz a revisão desse livro ainda, mas vou fazer. E por último aqui o investimento social, que eu acho que talvez é o mais forte de todos, né, ele vai citar lá o famoso estudo do, Robert Waldinger e do George Vaillant, que de Harvard, que fala que o maior preditor de felicidade e saúde são boas relações. E ele vai citar o estudo do Chris Tax e do Fowler também, que são estudos famosos que falam que a felicidade é contagiosa, né, é um estudo muito longo. Ele fala da matriz de resposta da Shelley Gable, eh, ela basicamente diz que quando alguém te diz alguma coisa, você tem 4 grandes alternativas num quadrante de resolver, de responder. A primeira é você ser passivo, na verdade é um quadrante onde eu tenho ativo, passivo, negativo e positivo, tá. Então vamos lá, é um quadrante onde eu tenho negativo, positivo, passivo e ativo. Quando alguém fala alguma coisa pra mim e eu sou negativo e passivo, eu fico assim: tanto faz", né. Alguém falou alguma coisa e eu agi com desdém. Se eu fui positivo, mas passivo, alguém falar alguma coisa pra mim e eu falo: "Ah, que legal". Meio que mais ou menos esse desfecho, né, essa reação. Já se uma pessoa fala algo pra mim e eu sou ativo e negativo, eu sou ríspido com essa pessoa, né. "Cara, aconteceu uma coisa legal comigo, fui promovido". "Ah, é? Agora vai tomar mais trabalho, hein". "É, agora aqui, ó, ferrou". Entende? Ativo e negativo. E obviamente, ela fez um estudo lá e mostrou que os melhores desfechos, as melhores relações, elas acontecem quando a reação a uma comunicação, ela é ativa e positiva, construtiva. Que é você, hã, ser ativo, "Cara, que legal que você conseguiu um novo emprego", enfim, e dizer: "Pô, caramba, cara, acredito que vai ser muito bacana pra sua carreira, obviamente tem desafios, mas eu entendo que ela é construtiva",
tá? Então esse modelo aqui é interessante para as pessoas revisitarem como elas, eh, reagem aos seus aos seus às suas conexões sociais, né. Eu já falei sobre isso aqui, né, mas, se a felicidade fica no centro e o sucesso permeia felicidade a felicidade permeia quem, né, fica na órbita de quem? E a conclusão maior que eu tenho chegado aqui é a conexão social. E aí, obviamente, fica aquele questionamento, né, como desenvolver conexões sociais saudáveis. Enfim, temos aqui vários, eh, fechamentos aqui, mas eu acredito que eu falei basicamente sobre todos aqui ao longo da nossa conversa. Esse é o livro Jeito Harvard de Ser Feliz. Foi um livro bom de ser revisado, tá? Eu gostei de revisar o livro, eu gostei mais das minhas anotações do que basicamente a revisitar o livro, tá? Isso foi um insight importante pra mim. É porque tem alguns livros aqui que eu olho assim e penso: "Ah, eu não vou revisar esse aqui". Mas esse livro aqui, ele me trouxe essa sensação de que, bicho, tu não vai revisar só pra ler o que o autor disse, tu vai revisar pra ler o que tu escreveu. E valeu bastante aqui, tá, cara? Trouxe insights interessantes que, inclusive, alguns deles vão pro livro que eu estou escrevendo. Como eu não sou bom em protocolo de rede social, eu chego no final do episódio e faço aquele pedido. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho, eh ativar as notificações e me deixa saber o que que você está achando desses formatos aqui. O episódio anterior, eu fiz um teste com slides. Me diz o que que você achou. Ficou melhor com slide? Ficou melhor com markdown? O que que você acha aí melhor para a gente poder eh, ter uma relação aí boa que seja interessante para mim nas revisões, como tem sido, mas que também seja uma experiência de valor para você que está assistindo, tá? Esse é o podcast Pérolas e Ostras. E se você quiser continuar estudando comigo, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição também, eh, o link para a Jornada Felicidade e Consciência, que é uma plataforma onde eu explico basicamente tudo que eu sei sobre ciência da felicidade de uma forma prática e aplicável. Beleza? Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!